Fecha para mim, né? Depois. Boa tarde, amigos e leitores do Diário do Rio. Boa tarde, Alan Lopes, candidato a vereador pelo Rio de Janeiro. Boa tarde, Alan. Vamos dar sequência à série de lives com os candidatos ao governo do Rio, a vereança, candidatos a vereador e candidatos à prefeitura do Rio. Hoje aqui estamos com Alan Lopes, candidato do PSD a vereador do Rio de Janeiro. Tudo bem, Alan? Um prazer ter você conosco aqui no Jornal Diário do Rio. Tudo bem, amiga. Prazer é todo meu estar falando com vocês. Obrigado pela oportunidade de nos comunicarmos com os seus telespectadores. E, Alan, vamos começar falando um pouquinho de você. A gente sempre coloca aqui, né, o porquê de o candidato tentar uma cadeira, né, na Câmara dos Vereadores. Mas eu queria conhecer um pouquinho da sua história antes. Você é formado em processamento de dados, em teologia. Como é que foi o teu início na política? Como é que você se envolveu na política para chegar até aqui? Pois é, desde 1998 eu faço uma defesa dos conceitos conservadores, né? Isso fazia via igreja. A partir de 2008, eu comecei a discutir economia e política. Então, naquele momento, nós começamos a nos reunir com alguns amigos para discutir aquele momento em que, aparentemente, as coisas pareciam estar tudo bem, né? Quando os pobres estavam bem de alta complexidade, como casa, veículo, viajar, coisa que eles sempre diziam que pegar avião, né? Os governos de esquerda sempre disseram isso, o pobre nunca viajou de avião, agora está viajando. Então, todo aquele cenário era um cenário muito propício, né, para os governos de esquerda naquele momento, e a gente discutia aquilo, porque a gente sabe que para você adquirir um bem de alta complexidade, você precisa ter uma cultura de poupador. Você não pode comprar um imóvel 100% financiado. Obviamente que você não sabe o que vai acontecer no futuro. E se alguma coisa acontecer que você não possa prever, como perder o seu emprego, o que você vai fazer com aquilo ali? Então a gente vinha discutindo isso, mas como a cultura brasileira é uma cultura muito mediatista, nós viemos falando sobre isso. E aí, né, como é que tudo acontecia? Camarada que não tinha renda, mas ele pegava o cartão de crédito, estava com 1, 2, 3 amigos que movimentavam o cartão, ele ia lá, sacava, fazia aquele movimento fictício, e aí aquilo tudo, o cara chegava lá numa agência bancária, tinha um gerente que era amigo dele, o cara pegava aquelas movimentações, aprovava um crédito imobiliário para ele, o cara ganhava 2.000, a prestação do imóvel era 1.200. É óbvio que uma hora isso ia estourar,
ia construir uma bolha, obviamente, no futuro que ia estourar. Então, isso aconteceu realmente em 2013. A gente viu todo o cenário caótico econômico. Foi quando a gente começou a ter um pouco mais de relevância, porque as pessoas se lembravam daquela solitária que vinha falando desde 2008 em relação a isso. E aí, em 2015, veio, então, o deputado federal Jair Bolsonaro com a possibilidade de ser candidato a presidente, e o conservadorismo começou a ganhar um pouco mais de espaço, e a gente começou a ser um pouco mais ouvido, e aí a gente foi se envolvendo, particularmente sobre o mercado privado. Nunca gostei sempre gostei de discutir política, mas não de me envolver com política partidária. E aí, agora, em 2020, antes, inclusive, do falecimento do senador Harold de Oliveira, a gente que tinha um relacionamento próximo, ele falou: Alan, eu acho que você deveria repensar seu posicionamento, porque tira essa coisa da sua cabeça de política, só tem gente ruim. Se a gente pensar assim, os bons nunca vão estar lá e a gente está sempre sendo dominado pelo mal e tal. E aí eu tenho um pouquinho mais de importância disso, justamente porque em 2022 a gente vai ter um desafio muito grande, e aí nesse sentido de apoiamento ao governo federal, de apoiamento ao presidente Bolsonaro, eu acabei lançando a minha candidatura ao Rio de Janeiro. E hoje estou aqui para nós discutirmos um pouquinho sobre aquilo que eu acredito e as bandeiras que defendo. Você foi aí nesse momento ou você já havia lançado antes o Movimento Direito Inteligente? Foi nesse momento da conversa com o Harold ou foi já anterior? Como é que Não, o Movimento Direito Inteligente nasceu em 2008. Nasceu em 2008, né? E ali a gente, lógico, nós não éramos um movimento institucional, nem um movimento desses de rua que leva a trilha elétrica, nada disso. É um movimento de pensadores, onde a gente discutia justamente economia e política. Economia, filosofia e política, né? Era o tripé da nossa discussão. E o senador era alguém que sempre foi um grande conservador, tinha títulos publicados na área, então o sonho dele era, inclusive, criar um instituto, algo que ele pudesse levar esses ensinamentos para crianças, para os mais jovens, e ele sempre ficou muito comigo justamente por conta desse trabalho que eu já fazia. E lá no partido dele não tinha ninguém com quem ele tivesse essa comunicação, essa ligação. Então, em 2020, agora, foi quando ele me convenceu a participar do processo eleitoral. Você, pelo que eu pude perceber do seu programa, né, você tem duas linhas de ação, né, de fiscalização e proposição. E dentro das suas propostas, né, qual delas você acha mais importante começar a trabalhar aqui no Rio de Janeiro? Pois é, como você bem definiu, nossa proposta de campanha está definida em dois eixos: a fiscalização e a proposição. A fiscalização, tendo se eleito, empregar toda a minha energia em secretarias: saúde, obras e educação, que obviamente são as secretarias mais visadas pelos corruptos por desvio de verbas públicas, né? Basta a gente lembrar de tudo que aconteceu agora na pandemia. Em relação a obras, eu poderia dar o exemplo do VLT, por exemplo, que é um veículo leve, que não é um veículo de transporte de massa, que obviamente a gente sabe que não leva mais de 50 mil pessoas dia, mas na gestão anterior, governo anterior, do município do Rio, foi acertado um contrato onde a concessionária, a prefeitura, na verdade, arcaria com toda a demanda abaixo de 260 mil passageiros por dia. É óbvio, tão clara, uma vez que um veículo desse, que não é um veículo de massa, não levaria mais de 50 mil pessoas, e aí isso gera um prejuízo para a prefeitura, os cofres da prefeitura, de 760 mil reais por dia, o que chega a 273 milhões de reais. Então, isso é fruto, obviamente, de uma fiscalização corrupta, né? E quando a gente fala de fiscalização corrupta, isso passa por todos os segmentos. Passa pela Câmara Legislativa, obviamente, pelos vereadores, que é impossível de um veículo como o VLT levar 260 mil pessoas dia, passa pelo TCM, que aprova as contas, passa pelos engenheiros, passa por tudo. Nós sabemos, óbvio, disso, né? Então, a fiscalização ela tem que ter alguém que tenha coragem, disposição para enfrentar o sistema, né? Essa é a realidade. A fiscalização na política ela não existe
Porque a maioria das pessoas tem medo de ser engolidas pelo sistema, até porque o Rio de Janeiro vive realmente tem medo, inclusive, de enfrentar todas essas organizações criminosas, dominar, né, os principais contratos, as secretarias, enfim. E porque a gente sabe o que acontece no Rio. É ameaça de morte e tudo mais. Então, nesse sentido, a fiscalização ela é muito fraca, muito frágil, justamente porque as pessoas têm medo de enfrentar o sistema. Você acha que já é um misto de medo e também conivência? Porque, assim, até a população, né, começou a encarar isso como, já é normal, a corrupção acabou sendo, né, claro que de um tempo para cá, a gente vê o combate ferrenho à corrupção, as coisas estão aparecendo, as pessoas estão sendo presas, né, os corruptos estão sendo presos, mas muitas pessoas ainda avaliam assim, olha, entrou lá, tem que fazer uma negociata. Isso também tem que ser combatido, né? Sim, quando eu disse a questão, quando eu falo sobre a questão do enfrentamento, obviamente que eu estou me referindo às boas pessoas. Porque os outros, óbvio que eles são corruptos, são coniventes, não são coniventes, são corruptos mesmo. A gente sabe como funciona, né? E o executivo ele é assim. Quando o prefeito ganha, pela governabilidade, ele convoca lá os vereadores, senta na mesa, distribui cargos, distribui secretarias. Basta ver o governo atual, né, do prefeito atual, que você vai ver que as secretarias estão recheadas de vereadores. Né? Até porque o cara tem medo, como teve a questão do impeachment, ele precisa ter maioria, e acaba que ele precisa distribuir esses cargos para ter governabilidade, para ter projetos aprovados. E aí, ao invés de criar, por exemplo, o governo federal, que colocou pessoas técnicas, o ministro João Rato, o ministro Tarcísio de Freitas, o ministro Paulo Guedes, enfim, pelo contrário, eles negociam os cargos, colocam os vereadores, e aí, obviamente, a gente sabe que as secretarias não vão desenvolver como deveriam desenvolver. Mas, falando sobre a fiscalização, é óbvio que tem conivência, tem corrupção, e a grande parte desse quantitativo são as pessoas corruptas. É um mínimo de pessoas honestas e que, apesar de serem honestas, têm medo do enfrentamento, que sabem que estão lidando com organizações criminosas. Então, a tua primeira ação seria, então, essa questão da fiscalização? Você vai ser, sendo eleito... Sim, eu tenho uma equipe já preparada, pronta, para que nós possamos fazer auditorias em alguns contratos, né? Pegar os contratos anteriores que foram fechados, e principalmente nos futuros contratos, novos contratos, nós vamos estar de olho, né? Preparados para ver o que vai estar acontecendo na negociata, para que não se fique colocando aditivos em cima de aditivos, porque é dali que surge a corrupção, né, que o dinheiro vai para o bolso lá do executivo, do legislativo, enfim, a gente já tem uma equipe preparada para isso. E aí, como é que você vai trabalhar nessas três áreas que você atacou, né? Saúde, obras e educação, que são a sua prioridade. É muita coisa para fazer, né? Muita coisa. Por isso eu dividi essa equipe, né, que eu chamo uma equipe técnica, né, um núcleo duro, em 9 pessoas. E eu tenho 3 pessoas para cada área dessa, para cada uma dessas áreas. Então, na área da saúde, eu tenho 3 pessoas que já estão atuando hoje, né, que eu já convidei, obviamente, que se ganhar. Essas pessoas, inclusive, fazem parte da gestão de alguns hospitais, conhecem a fundo como funciona toda a corrupção, e é por isso que a gente está trazendo essas pessoas. Na área da educação, a mesma coisa, né? São professores, inclusive, são doutores, são pessoas que conhecem bem a estrutura das escolas, sabem como funciona todo o esquema da Secretaria de Educação na área de compras, inclusive, que é a área principal, a área de compras, na Secretaria de Obras. Então, a gente já tem uma equipe pré-montada, né, esperando somente a oportunidade de nós chegarmos lá e começar a fazer o trabalho. E o bom uso do dinheiro público facilita tudo, inclusive a saúde, além da questão da corrupção, tem essa fila gigantesca, né, de espera do sistema, do CISREG. Você acha que, arrumando a casa, fiscalizando, é possível colocar uma situação melhor para a população nessa questão das filas? É importante dizer que não falta dinheiro para a saúde, né? Isso é algo que venderam uma narrativa que vendeu para o povo, mas não falta dinheiro para a saúde. O orçamento da saúde é suficiente
para a demanda que nós temos. O grande problema é que, na saúde, como é que funciona? Vou dar um exemplo aqui, hipotético. Né? Eu sou candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então, um empresário, né, um desses Mário Peixoto da vida aí, pega lá o contrato, pesquisa e diz assim: poxa, o Alan está em terceiro lugar nas pesquisas, ele está subindo bem, e é bem possível que ele ganhe, porque ele não tem rejeição, o cara novo e tal. E aí ele chega para mim e diz: Alan, olha só, estou olhando aqui a pesquisa, está indo bem e tal, eu quero financiar a sua campanha. E aí eu digo para ele: mas o que você quer em troca? Ah, eu quero um espaço dentro da Secretaria de Saúde. Ok. Então, esses caras, que são poucos grupos, 2 ou 3 no máximo, eles compram esses espaços dentro das prefeituras, dos municípios, a fim de administrar os contratos. E aí qual é o problema? O técnico, que é aquele cara que está ali no hospital, conhece a demanda diária, demanda mensal, trimestral, ele faz o planejamento certinho. Então, digamos, aqui no Hospital X, gasta-se 1 milhão de seringas por mês. Ok. Esse camarada vai lá, faz o planejamento e faz o pedido. Então, saiu o pedido de 1 milhão de seringas. Agora, aliás, o empresário que bancou a minha campanha como prefeito, chegou a hora dele tirar aquele 5 milhões, 10 milhões que ele botou na minha campanha. Então, o que ele faz? Chegou o pedido de 1 milhão de seringas, ele entrega 200 mil. Mas recebe a nota cheia, como se tivesse entregue as 1 milhão. Então, na verdade, quando o cidadão chega no... É por isso que na ponta ele tem a impressão de que está tudo muito ruim, que falta, inclusive, insumos básicos, né? Falta remédio, falta luva, falta seringa. Meu Deus, como é que pode ter chegado nesse nível? Não é que a pessoa que formulou, que conhecia a demanda, fez a estratégia errada. É que a corrupção acontece isso. Então, o cara recebeu para entregar 1 milhão, entregou 200 mil. E aí fica aquele déficit de 8 mil. Então, você chega no hospital, obviamente, você sente falta de tudo e aquilo indigna o cidadão. Então, tudo isso acontece por conta da corrupção. Então, a curto prazo, não há outra maneira do cidadão ver efetivamente algum bom resultado, senão fechando a torneira da corrupção. Então, nós falamos de mudança de sociedade, é um projeto de médio e longo prazo. Mas, a curto prazo, a única coisa que realmente dá resultado é você fechar a torneira da corrupção. E aí, você fechando essa torneira, obviamente, no mês seguinte ou no próximo trimestre, você já vai ver uma melhora significativa. E são os mais vários setores, né? Quer dizer, a gente tem uma demanda de 36 mil crianças à espera de creche, né? Quer dizer, se você vai aparando as arestas, colocando a casa em ordem, você consegue redistribuir melhor esse dinheiro para alguns setores que mais precisam, né? Pois é, exato. E isso se espalha por todas as outras secretarias. Essa que é a grande realidade. Mas como nós temos 51 cadeiras, né, a gente deixa algumas outras especialidades para outros amigos, né, e a gente torce para que outros bons candidatos que tenham princípios e valores possam ocupar esses espaços para, assim, então, fazer um combate efetivo de todo esse tipo de corrupção que existe há décadas no Rio de Janeiro. Então, o que a população pode esperar? É muita vontade, é muita fiscalização e... de tudo isso que a gente está falando, assim, qual você acha que é o principal problema assim, a ser atacado, de todas essas 3 áreas aí? Bom, para mim hoje, a área mais precária é a saúde, obviamente, né? A gente está falando de uma coisa que não tem preço. Até o lema de campanha do prefeito atual era cuidar das pessoas. Então, eu acho que as pessoas não estão muito satisfeitas com esse cuidado. Então, eu acredito que ele seja até um homem honrado, honesto, não tenha nenhum tipo de indício de corrupção, mas é um mau gestor, né? E, infelizmente, não adianta você apenas não ser corrupto, você tem que ter uma boa gestão. Então, eu acredito que ele falhou muito nisso aí, e por isso é que eu digo, a saúde é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Então, sem saúde você não faz nada, né? E você não conseguir marcar um exame, não conseguir ter uma internação, tudo por conta de corrupção. Você deu o exemplo do CISREG aqui, as pessoas ficam na fila do CISREG, né? Às vezes leva anos, e o cara está pensando que não tem vaga. É mentira, tem vaga, o CISREG tem vaga, mas a gente sabe que a maioria
tem um grupo de vereadores que tomam conta, né, de alguns redutos, de alguns hospitais, e eles só privilegiam a base deles, o reduto eleitoral deles. Isso acontece no Rio de Janeiro. Tem médicos vereadores que estão operando apenas o seu reduto eleitoral. Aí você olha lá no Cismec, não tem vaga para fechar, mas tem vaga. O problema é que eles seguram para privilegiar o reduto eleitoral deles. Isso é uma covardia que se faz com a população. É verdade, né? E em relação à educação, você defende também a presença no Fórum Municipal de Cultura, né? A observação também, o estudo, a análise dos livros didáticos. Fala um pouquinho para mim dessa sua proposição. Pois é, eu, como conservador, né, eu tenho uma indignação muito grande, né, porque nós tivemos 3 décadas de governo de esquerda que aparelharam todo o Estado. Né? Então, o MEC ele disponibiliza uma gama de livros. Né? O grande problema é que nós, e aí eu vou fazer uma crítica até ao nosso lado, até à direita, os conservadores, às vezes a gente não dá muito valor para ocupar esse espaço da educação. Eu vi há pouco tempo um pessoal criticando o ministro da Educação porque ele estava recebendo muito parlamentares de esquerda lá no Ministério da Educação. Mas por que ele estava recebendo esses parlamentares? Porque existe um fórum, né, existe uma comissão que fiscaliza o MEC. Nos municípios, a mesma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, existe um fórum, né, que fiscaliza a educação municipal. O problema é que esses fóruns eles estão todos ocupados por pessoas que têm a ideologia de esquerda. E aí, os livros que estão disponibilizados, que o MEC disponibiliza quando chega aqui, se não tem nenhum conservador, se não tem ninguém de direita lá, obviamente que os títulos que serão escolhidos são de autores com viés de esquerda. Então, quando você chega na sala de aula hoje, a educação municipal, até as universidades, a gente vê a vergonha que é militância política dentro de sala de aula, assuntos como ideologia de gênero, legalização do aborto, de drogas, para crianças que não estão na sua idade para compreender esse tipo de assunto. Então, nós precisamos, obviamente, ocupar esse espaço para que, quando se chegue a época da escolha dos títulos, a gente tenha uma equipe que possa investigar esses títulos, né, principalmente olhar os autores e ler o livro. Porque nem sempre ele vai estar fazendo aquela afirmativa direta, mas está distorcendo a história. Né? Então, o que acontece hoje dentro da educação é isso. As salas de aula se falam mal de policiais, se fala mal dos militares, diz que os militares só querem promover ditadura, que eles foram maus. Então, é uma distorção da história imensa e que nós precisamos corrigir isso. Então, hoje, o que a educação pública faz nada mais é do que gerar militantes. Essa que é a verdade. Basta você ver nosso índice do PISA aí, a vergonha que é. Né? A gente está sempre nas últimas colocações. Então, penso eu que se o método Paulo Freire estivesse dando certo, nós não estaríamos passando essa vergonha que nós estamos passando hoje. Certo. E agora a gente saindo dessa parte da fiscalização para as proposições, né? O que você destacaria das suas propostas no município? Então, na área da educação, e aí a gente vai fazer um link, né, com a cultura, uma coisa que realmente foi perdida, a nossa cultura foi perdida, porque passaram a importar uma cultura que não faz parte dos nossos costumes, né, e isso foi trazendo para dentro da escola e depois contaminou toda a sociedade. Então, o que eu penso na área da educação? Primeiro, eu quero propor um projeto de lei onde não se possa fazer, assim como o programa Escola Sem Partido, onde se tenha isenção dentro de sala de aula. Onde, se você quer falar de um tema, como, por exemplo, um tema polêmico de ideologia de esquerda, você também tem que falar da direita. Você não pode criar um proselitismo político dentro de sala de aula. Né? Então, eu quero propor que nós tenhamos, no mínimo, isenção ou a colocação de livros, de títulos com autores conservadores. Isso é uma das coisas que eu quero fazer. Falando um pouco da cultura, a gente tem um projeto junto com um engenheiro, né, um amigo meu, onde ele tem, por exemplo, um ônibus
que ele é todo projetado internamente, remonta, por exemplo, a história do Império, é muito legal, né? E você tem um óculos 3D. Qual que seria a ideia disso? Pegar a criança na escola, por exemplo, levá-la para fazer um passeio cultural, no Paço Imperial, por exemplo, nesse trajeto, ela conhecesse a história, né, do seu país, conhecesse tudo, resgatar esses valores que foram perdidos, resgatar essa cultura local que nós temos, e aí chegando lá, ela desce, ela, ainda com óculos, ela começa a ver toda a realidade virtual, depois lá dentro, depois de conhecer todo o processo, teria uma impressora, isso já é um projeto pronto, né, que ele tem, que imprime artigos, inclusive, da época do Império, muito legal, onde a criança leva isso para casa, por exemplo, para ela chegar lá, construir uma redação, né, e trazer para depois a gente discutir. Mas, enfim, a ideia seria fazer a criança conhecer a história do seu país, fazer a criança resgatarmos os valores, né, a nossa cultura local, principalmente, que foi perdida, foi substituída por culturas que nada têm a ver com os nossos costumes. Então, de forma na assim, proposição... interativa fica mais interessante, né? Desculpa de interromper. De uma forma assim interativa, torna-se mais interessante para as crianças, né? Porque muitas vezes você só lê ali no livro, mas o príncipe, o reinado, então você conhecer, ir para o museu, né? E como você falou, com óculos é diferente, né? Gera um interesse um pouco maior na criança também, né? Pois é, e esse projeto, para você ter uma ideia, ele já está disponível, né? Mas a maioria dos lugares não quiseram aceitar, né? Porque não é interessante para esses governos que estão aí o resgate da nossa cultura local, né? O que eles querem é continuar com essa cultura importada, né? Que a gente vê aí, cultura sexual, fora dentro dos padrões, dos limites para as crianças, não respeitando a idade. Então, o que a gente quer, ao contrário, é resgatar a nossa cultura local, é fazer a criança entender o valor da disciplina, do respeito ao professor, né? Eu, particularmente, quero visitar cada uma das unidades escolares, das quase 1.500 escolas, quero sentar com a direção. Eu sei que há muitos professores, há funcionários internos que têm medo de expressar o seu livre pensamento. Às vezes, professores conservadores dentro de sala de aula têm medo de falar, né? Eles sabem que a direção vai perseguir ele. Então, uma das coisas que eu quero fazer é deixá-los tranquilos e dizer para eles que eles terão ali um soldado, realmente, terão o meu contato direto. Se alguém persegui-los, criarem injustiças ou retaliações porque ele se manifesta pensamento conservador e direito, nós estaremos ali para combater. Outra coisa, professor que fizer apologia à droga dentro de sala de aula, eu tenho diversos relatos de pais que vão à direção das escolas reclamarem que professores incentivam as crianças a conhecerem, né, a participarem de algumas coisas. Por exemplo, ou você vai se relacionar com alguém do mesmo sexo, ou você vai experimentar droga, ou você vai fazer tatuagem. Eles querem importar nessa cultura que não faz parte dos nossos costumes, querem fazer a cabeça das crianças, e isso é uma coisa que nós não vamos permitir. Então, por isso, a gente sabe da perseguição que os professores sofrem, sabe das perseguições que os funcionários internos das unidades sofrem. Então, nós vamos ser, de fato, soldados prontos, não para criar uma outra ideologia. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é liberdade, né? A gente quer isenção. Então, não pode se fazer proselitismo político e ideológico dentro de sala de aula. A função do professor não é educar, a função do professor é instruir. Educar é prerrogativa dos pais. Então, não tem que falar em sala de aula sobre ideologia de gênero, sobre sexualização, nada disso. Isso a criança vai descobrir aos poucos e no seio da sua família. Você tem algum projeto específico em relação à população de rua, a questão do combate, quer dizer, no combate às drogas, você está falando em relação às escolas, a falar sobre isso, né? Mas de uma maneira geral na cidade, você tem alguma proposta para esses dois temas? Então, o Estado ele enfrenta durante décadas e décadas esses problemas, né, com moradores de rua. Ao meu ver, né, junto com a experiência que eu tive na igreja, e assim também com alguns amigos que fazem parte do terceiro setor, então a gente chegou a uma conclusão que nós precisamos fazer uma parceria com o terceiro setor e com as igrejas para poder cuidar dessas pessoas de rua. Agora, durante a pandemia, esse número aumentou muito
A gente sabe que no Rio de Janeiro, no centro, por exemplo, à noite é muito complicado, né? A gente vê diversas pessoas, brigam ambulantes, né? As marquises hoje está cheio de pessoas, cheio de famílias desempregadas, né? Fruto, obviamente, dessa ação autoritária que fechou todo o comércio, desempregou milhões de pessoas. Então, hoje aumentou muito esse efetivo da população de rua. Então, junto ao terceiro setor e às igrejas católicas, evangélicas, para que a gente possa juntos construir uma solução para tirar essas pessoas da rua. Dentro das suas propostas também, você fala aqui no combate à indústria da multa. Como é que seria essa atuação nesse setor? Pois é, o que a gente vê hoje, né, no Rio de Janeiro é uma coisa vergonhosa, né? Então, em cada sinal, você tem um radar que você não sabe, a população não sabe, né? Como é que é feito, como é que é medido, qual a necessidade de eu colocar um radar aqui nesse sinal, nessa esquina. A gente não sabe como é feito isso, né? O que a gente sabe é que existe uma indústria realmente da multa, e não só de pardais, mas também existe uma indústria humana. A gente sabe disso, né? Hoje existem metas, inclusive, para que se multe, né, o cidadão. Então, a gente vai pedir uma revisão de tudo isso, né, e substituir os lugares que não forem necessários para isso, a gente substitui por um redutor de velocidade. Não precisa ter pardal para multar as pessoas em todos os lugares. Isso é uma covardia para o cidadão, né? Existem lugares que a gente sabe que são lugares mais complexos, são cruzamentos, e aí você coloca um redutor de velocidade, né? E eu acho que é muito mais honesto para o cidadão do que criar essa indústria da multa, que a gente sabe privilegia empresas, e é óbvio que essas empresas têm ligações com o executivo, tem ligações com o legislativo, porque não se coloca um projeto desse numa cidade como o Rio de Janeiro, sem gente ganhando sobre isso, né? Então, a gente acabar com essa covardia para que o cidadão possa ser uma pessoa mais livre, possa realmente empregar o seu recurso, o seu dinheiro naquilo que é rentável para a sua família, né, e ao invés de ficar pagando multas em cima de multas, que inclusive atrapalha, às vezes, na hora da venda do veículo, na hora de fazer uma vistoria. Então, essa indústria da multa, ela reflete muito da corrupção. E aí, em cima disso, é que a fiscalização precisa ser uma fiscalização implacável, para acabar com esse tipo de indústria que é covarde contra o cidadão. A gente sabe que o IPTU também é fundamental para a arrecadação, né? Mas eles têm se mostrado bastante oneroso para a população. Você tem alguma proposta em relação ao imposto? Então, aqui eu vou ser bem honesto com você. Na parte do IPTU, não é realmente uma área que eu domino, tá? Eu vi o que o prefeito fez, né? De 2017 para cá, ele subiu muito o IPTU, é uma realidade, a gente sabe disso, e agora até numa propaganda dele, ele está já dizendo que vai começar a reduzir, tá? Ele vai reduzir aquilo que ele mesmo subiu desde 2017 até 2020, se não me falha a memória. Ele dá um exemplo lá de pessoas que pagavam 4 mil e pouco, estão pagando hoje 6 mil e pouco, e agora ele está dizendo que vai reduzir, né? E aí a justificativa dele é que naquele momento o Rio passava por uma crise que precisou-se aumentar o IPTU. Mas agora parece que não tem crise, né? Parece que a gente está tudo bem, e eu não sei como é que ele vai fazer isso para reduzir. Eu acho que isso é uma propaganda populista, né? E eu não concordo com isso, mas não é uma área que eu domino. Obviamente não vou ser desonesto nem leviano, mas pretendo chegar lá, entender um pouco sobre como nós poderíamos fazer para ser honestos com o cidadão. A gente não pode ficar... Com tantas questões que precisam ser trabalhadas, né? O que você pode prometer, assim, prometer e fazer, né? Quando for eleito, assim, o que você garante à população? Qual vai ser a atuação? Qual vai ser o tipo de postura que você tem diante de tantas questões, né? Algumas que você já falou que são as mais relevantes, saúde, educação, mas são tantos desafios, né? Que a cidade precisa de socorro. E o que a população pode esperar da sua relação em relação a todas essas questões? Primeiro é importante dizer que existem 51 cadeiras, né? Quem faz tudo não faz nada. A pior coisa que existe é a pessoa que diz que faz tudo, né? Eu prefiro ser um especialista. Então, nós temos 51 cadeiras
E com certeza haverá outros colegas que são especialistas em outras áreas. E eles poderão, obviamente, cuidar de áreas como urbanismo, enfim. Eu me proponho, obviamente, como disse desde o início, a trabalhar no eixo da fiscalização, fiscalizando de maneira inteligente, de maneira implacável, as 3 principais áreas que eu vejo como as áreas que estão mais alvejadas pelos corruptos para o desvio de verbas públicas, que é a saúde, obras e educação. Na questão da proposição, as minhas bandeiras mais fortes, onde eu quero dar maior atenção, é justamente na questão da educação e da cultura. Por que eu digo isso? Porque não dá para a gente falar de mudança de sociedade, de um país melhor, se nós não começarmos isso através da educação. Eu sempre costumo dizer que o que já está posto aí não tem salvação. Você não vai conseguir converter aquilo que já está posto. Dificilmente você vai conseguir isso. Eu sempre dou esse exemplo da educação. O professor que foi criado há 30 anos atrás, com uma mentalidade socialista comunista, ele não vai, obviamente, nunca se render a isso. Então, como é que eu transformo isso? Investindo nesse jovem de hoje, que ainda não chegou à universidade, ali sobre os seus 14, 15 anos, porque ele será o professor de amanhã. Nós precisamos equilibrar esse jogo. Então, isso é um projeto de curto, de médio e longo prazo. Como eu disse anteriormente, a única maneira de você ver um resultado a curto prazo é fechando a torneira da corrupção. Diferente de qualquer outro projeto que nós venhamos a falar de uma mentalidade, de uma nova sociedade, é um projeto de médio e longo prazo. Então, eu acho que para que as pessoas possam ver um resultado efetivo mais rápido na vida delas, porque o que importa para o cidadão é isso, o impacto que isso gera na vida dele a curto prazo. É só nós fecharmos a torneira da corrupção. Eu sempre dou o exemplo do governo federal por isso, porque nós estamos há 2 anos aí de governo que não tem, por exemplo, nenhum escândalo de corrupção. É óbvio que quando você fecha a torneira da corrupção, melhora na ponta para o cidadão. Você vê o que acontece na Secretaria de Obras do Rio de Janeiro, você passa por um buraco hoje, daqui a uma semana passa um camarada lá e bota aquele asfalto, água com açúcar, que não tapa o buraco, só tapa o buraco. Né? Daqui a 2 semanas, se chover, o buraco vai voltar a estar aberto. É óbvio. Por quê? Porque é interessante para eles que toda hora tenha obras para ser feitas. Porque é ali que eles tiram a corrupção deles, tiram a propina deles, melhor dizendo. E quando você olha as obras, por exemplo, do ministro Tarcísio lá no norte, você vê um asfalto assim, ó, dessa largura. Então você está vendo que se for um trabalho transparente, né, se a gente não tiver realmente o desvio de finalidade, né, se a gente quer realmente ver um país diferente, você olha para aquela obra ali e você fala, pô, esse cara não está fazendo isso com vontade de ter um desvio de finalidade. Ele está fazendo um trabalho que gerações, né, daqui a 100 anos, o cara vai passar naquela rodovia ali, o asfalto vai estar impecável. E é diferente do que você vê hoje, por exemplo, no município do Rio e em tantos outros municípios. Não vou ser leviano dizer que é só aqui na cidade do Rio, mas em todos eles acontece muito isso. Então, eu acho que quando a gente fala de uma fiscalização implacável, uma fiscalização honesta, com pessoas que tenham coragem de enfrentar o sistema, isso o cidadão vai ver se refletir na ponta, na vida dele, o mais rápido possível. Em termos de administração pública, pelo que você falou aqui no seu programa, né, você defende um Estado mais enxuto possível, né? Então, tudo isso faz parte. Se você direciona, se você fiscaliza, né? Fala um pouquinho mais sobre essa questão do Estado mínimo, como você chama. Pois é, o Estado mínimo faz parte de uma consciência, né, de uma economia liberal, né, onde a gente não privilegia o Estado, mas sim o cidadão. Né? O peso do Estado nas costas do cidadão prejudica muito o cidadão. Óbvio que ele acaba ficando restrito a adquirir bens, a ter uma vida melhor para a sua família, porque o peso do Estado é muito grande. Né? A gente sempre dá esse exemplo. A cultura, por exemplo, do brasileiro hoje, qual é? É terminar o 2º grau, pegar o seu canudo, fazer concurso público para ter estabilidade. Né? Então, você não quer nem saber se você tem vocação ou não para ser um servidor, porque para ser servidor você precisa ter vocação. Né? E com isso, a gente não gera empreendedores.
Porque ser empreendedor no Brasil é muito difícil. A gente sabe disso. É por isso que a maioria das empresas sonegam impostos. Isso é uma realidade. A maioria sonega impostos. Porque o Estado, ele suga o empresário. Ele suga o empresário. E o cidadão na ponta recebe esse reflexo. Porque o patrão, ele paga para o cara R$1.000, o cara recebe 1.000, o empregado recebe 1.000, mas o patrão paga 2.000. Né? Então, quando a gente fala do Estado mínimo, a gente está dizendo o seguinte, veja o exemplo dos Estados Unidos. Você não tem fundo de garantia, você não tem férias, você não tem 13º, mas todo aquele recurso vai para suas mãos. Porque o Estado entende que você é capaz de administrar a sua vida. O grande problema de um Estado grande, inchado, é que ele olha para você e diz o que? Olha, eu estou enxergando que você não tem capacidade. Então eu vou dizer para você o que é melhor para você. Então, eu não sei se você sabe, mas o ticket médio de um aluno na educação pública hoje no Brasil custa R$1.200. É um absurdo. Se você pegasse esse valor e rachasse no meio, e desse um voucher para o pai, para a mãe, para que ele procurasse, por exemplo, uma escola particular para colocar o seu filho, eu tenho certeza que com R$600 nós teríamos uma educação muito melhor do que é disponibilizado hoje na rede pública. A mesma coisa se dá no ticket médio da saúde. Ou seja, por que você não pode fazer isso? Por que você não pode tirar esse peso do Estado, né, e pegar isso, cidadão, e ele fazer as escolhas dele? Né? Então, essa questão de desburocratizar, de desregulamentar, só beneficia o cidadão na ponta. Nós precisamos começar a enxugar a máquina, porque cada vez mais que a máquina tem esse poder, maior o número de corrupção. Você vê hoje a dificuldade que o comerciante tem, por exemplo, para tirar um alvará. É uma dificuldade enorme, porque eles criam um monte de burocracia. Para quê? Justamente para gerar corrupção. Você vai chegando num momento que você vai ficando tão cansado daquilo, que você não consegue resolver, você já está pagando 3 meses de aluguel, né, e não conseguiu entrar no seu estabelecimento ainda, porque não saiu o alvará. Chega uma hora que você acaba se rendendo para a corrupção. Ó, tem um jeito aqui de você pegar o seu alvará. Vai sair mais rápido, vai custar X. Isso acontece em todos os setores. Né? Quando você compra um terreno para construir um prédio, a gente sabe das dificuldades que é, por exemplo, o construtor para ele subir o prédio. O pessoal fica criando dificuldades, faz engenharia, até o cara se render e pagar a propina. Então, diminuir o Estado, tirar o Estado das costas, do peso dos ombros do cidadão, é fundamental para o cidadão. Isso vai sobrar na ponta para que ele vai poder ter uma qualidade de vida muito melhor. Da pandemia, eles começaram a empreender, né? Você tem facilidade, né, para conseguir registrar o seu negócio, né? Daqui a pouco está gerando mais emprego e por aí vai, né? A economia começa a andar mais, né? Desculpa, o sinal interrompeu, eu não te ouvi. Eu estou falando que a desburocratização também seria um grande incentivo para o empreendedor que está iniciando agora. Com a questão da pandemia, com tudo isso que aconteceu, muita gente começou a empreender, muitas pessoas começaram a criar esses pequenos negócios. Então, se você regulamenta tudo, regulariza, né, e há a possibilidade até de geração de mais empregos, e a roda vai indo, né, a economia vai girando. Seria melhor para todo mundo um estado desburocratizado. Pois é, você incentiva as pessoas a empreenderem. Né? Hoje o grande problema é que o cara, quando ele senta para fazer a conta, para abrir o negócio, ele desanima. Porque realmente o peso do Estado é gigante. Você contratar uma pessoa com carteira assinada é difícil demais. A gente sabe o peso disso. Então, desburocratizar é importantíssimo para gerar novos empreendedores, com certeza. E você também defende, Alan, uma guarda metropolitana armada. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Você crê que seria um grande auxílio também nessa questão que a gente está vivendo da violência, né? Cada vez mais absurda no Rio de Janeiro? Seria também um auxílio para combate da violência? Pois é, eu acho que nós podemos criar um grupo especial, né? Como existe a Guarda Metropolitana de São Paulo,
um grupo especial preparado, psicologicamente, inclusive, porque a gente sabe que ele vai lidar com armas, então tem que estar preparado psicologicamente, até porque ele vai estar lidando direto com o povo, né? E essa guarda metropolitana, ela tem que ser uma guarda auxiliar da Polícia Militar, né? Essa que é a realidade. Porque eles conhecem bem os grandes centros, conhecem bem o tumulto do dia a dia dos grandes centros, então é super importante nós criarmos uma guarda metropolitana, um grupo especializado, preparado, né? Eu não defendo que toda a guarda, no primeiro momento, de maneira integral, seja armada, mas que comecemos por um grupo, por um pequeno grupo, né? Vamos fazendo, vamos avançando, vamos vendo como é que está sendo feita as avaliações, as inserções, como é que está sendo a abordagem, né? Então a gente vai preparando o guarda municipal, a gente vai vendo psicologicamente como ele tem se comportado, principalmente em situações de conflito, e aí a gente vai abrangendo mais esse grupo até que a gente possa futuramente ter toda a guarda armada para que ela possa ser uma auxiliar da Polícia Militar, que já tem problemas demais para resolver no enfrentamento ao tráfico de drogas. Então, uma guarda preparada, armada, mas também preparada psicologicamente para lidar com aqueles confrontos do dia a dia, a gente sabe, né, camelô, aquele pequeno roubo no bairro e tal, a gente precisa ter pessoas armadas, porque esses caras realmente não andam, ou salta mais de faca, essa é a realidade, né? Mas precisamos também ter pessoas psicologicamente preparadas para isso, porque a gente está falando de grandes centros que tem uma circulação de pessoas muito grande, então precisam ser pessoas realmente preparadas psicologicamente para não criar, eventualmente, uma situação onde possa atingir uma pessoa inocente. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada. Mas eu defendo a criação de uma guarda metropolitana, de um grupo, obviamente, inicialmente, digamos assim, um grupo bem preparado para que ele possa atender essa demanda. Porque o cidadão está se sentindo cada vez mais seguro, né? Acabamos de perder um cineasta aqui no centro do Rio, foi assassinado, quer dizer, a qualquer hora, em qualquer lugar, enfim. Então, você tendo uma guarda, a polícia que, né, que seja equipada, que seja treinada, talvez o cidadão consiga se sentir um pouquinho mais seguro no meio da selva de pedra que a gente vive, né? Alan, a gente já está partindo para o final da live e eu queria te agradecer e queria saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar em tudo que nós conversamos, ressaltar alguma coisa a mais das suas propostas, da sua prioridade, né? A primeira coisa que você vai atacar e para se despedir. Um pouquinho, eu não estou entendendo a sua pergunta completa, mas entendi que a gente está chegando nas considerações finais, né? Acho que foi isso, se entendi bem. Bom, o que eu quero dizer é que no próximo domingo, o cidadão carioca ele tem a oportunidade de fazer a transformação que ele quer, né? Essa chance é uma chance única. Eu acho que é hora do cidadão pensar muito bem. Está na hora de nós renovarmos a Câmara. Está na hora de nós tirarmos a velha política daí. Está na hora de nós tirarmos esses caras que a vida inteira só viveram sugando o dinheiro do cidadão. São vereadores com 3, 4, 5 mandatos. Isso é um absurdo. Eu acho vergonhoso, na minha opinião. Eu acho que a pessoa tem que ter ambição na política, né, justamente para melhorar a vida das pessoas e abrir espaço novas pessoas chegarem à política. Então, o cidadão ele tem que prestar atenção principalmente em quem foi o seu parlamentar durante a pandemia no Rio de Janeiro, né? Quem foi o parlamentar? O que ele fez diante do fechamento de todo o cenário do comércio, diante da prisão de pessoas andando nas ruas, diante do fechamento das igrejas? Como o seu parlamentar atuou? O que ele fez para defender você, cidadão? Então, chegou a hora das pessoas criarem essa consciência. Eu acho que o brasileiro mudou, né? Desde 2018, eu acredito muito nessa mudança de mentalidade. O carioca não é diferente disso, também está aprendendo.
Eu acho que, de maneira paulatina, nós vamos ter mudanças significativas ao longo dos anos e espero que já agora, nesse domingo, eu possa ter a oportunidade de fazer parte desse processo de mudança, sendo eleito pelo cidadão carioca. Então, aproveito aqui para dizer que no domingo, né, conto com o seu voto, cidadão carioca. Meu nome é Alan Lopes, meu número é 55038 e vamos juntos transformar a história do Rio de Janeiro. Obrigado, Alan, pela sua atenção, pela sua presença aqui no Diário do Rio, falando um pouquinho sobre suas propostas. Alan, candidato ao PSD. Fiquem de olho, participem, interajam. Diário do Rio, eleições 2020. Obrigado, Alan. Boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço grande. Tchau.